Nesse que ele fez o carambolê ali na pista, ele já tomou no braço. Aí ele tomou no braço, no que ele foi descer, eu acho que foi nessa hora que ele tomou da perna. O barulho do Eda aqui, dedo de seta, né? Dedo de seta, nada. Isso eu tenho desde... Mas assim, em Piracicaba, quando eu fiz meu estágio, o meu preceptor foi muito bom nisso, de escolher motorista bom, antigo, de preferência. Eu tenho uma... na minha antigo, cabeça, assim, tem de um tempo, antigo. antigo de Isso, polícia. Como diz, eu aprendi isso lá no segundo BAEP. Eles falavam assim, chefe, tem polícia que fica velho, mas não fica antigo. Eu falei, Isso aí. É antigo. E eu gostava assim, o meu critério era antigo e eu gostava que fosse pai. Mas pai, de verdade. Porque o cara quer voltar pra casa. Você pega esses molecadas, tipo, o cara pode até ser antigo, mas tem uns caras que é porra louca, né? Então não tá nem aí. Nada a perder. Então eu tinha aquela coisa assim, o cara tem que ter Sem freio. O cara tem que ter vontade de voltar pra Não, casa, porque eu queria voltar. Realmente eu mudei quando meu filho nasceu. Tá, muda. Muda. Alguns mudam. Porra louca eu era mesmo antes. Mas disso de escolher motorista, eu sempre pensei nisso, assim. Até você falou isso de ter antigo, eu tinha um motorista em Guarulhos que nossa, ele me ensinou pra caramba. E eu sempre ouvi. Ele chegava e colocava a mão no meu peito e falava assim, chefe, não, agora não. Ele falava, calma, Respira. segura. A senhora é tenente. Ele falava assim, respira, vamos lá. Agora não. Mas daí a senhora, como capitão lá no nono, voltou pro nono, não é isso? Não, só fiquei tenente no nono, fui pro tenente. interior como tenente. Como tenente. Aí lá, um monte de coisa aconteceu, tal. Tive uma ocorrência pesada lá no interior, que foi a virada de chave da minha vida. Por isso que eu acabei decidindo não ficar mais lá. Eu já tinha perdido 2 policiais em serviço, 2 no nono. Um, ele estava no bico, né? Um foi um policial que tinha trabalhado comigo em Piracicaba. Ele foi a sargento e morreu num Bravo 4, na divisa diária lá do nono com o 18. Mas eu fui a primeira viatura a encostar. A gente copiava a rede, né? Da rede vizinha, foi a primeira viatura a encostar. Mas lá... Morreu num roubo. Eu explicar o pessoal, às vezes desculpa, P4 no Bravo 4 é roubo. Desculpa. Numa ocorrência de roubo. Numa ocorrência de roubo. Eu falei entre aspas, porque até hoje eu acho estranha a ocorrência que ele faleceu lá nesse roubo, porque pra mim não... Mas enfim, né? Aqueles Bravo 4 meio estranhos que a gente vê por aí. Aí quando eu fui pro interior, tipo, virei mãe, aí tipo, já dá uma mudadinha de chave, mas não tinha mudado tanto. Até que teve essa ocorrência em 2019... foi uma ocorrência muito rápida, né? Pra quem pensa assim, tipo, as coisas acontecem. E o foda do interior, da logística e do deslocamento, né? Eu tava terminando de jantar, caiu o policial de uma cidade mineira, CT, cantou, 2 carros, porte grande, viu a viatura e deslocou com uma certa. Aí interior você fala, ele falou tipo do carro, não vou lembrar agora, mas você já liga caixa eletrônico. Aí já joguei o pote da comida lá na bolsa e saímos correndo para acompanhamento, né? Para apoiar, né? Aí começou aquela forfé na rede, né? Vocês estavam juntos? Não, ele dia? já estava na escola de sargento. Tá. Não, já tinha voltado. Não tinha ido ainda. Não, 2019 já tinha voltado. Já era sargento, mas como a gente já... Não, eu já era mãe já. Eu não era sargento ainda, por causa que não tinha ganhação. Mas já estava no interior já. Mas aí a gente trabalhava em dias opostos por causa da... No mesmo batalhão, em dias diferentes. Dias diferentes por causa no caso, só tinha a Clarinha na época. Aí indo pra ocorrência, aí já começou Mike baleado. Aí começou aquele negócio aí, eu, tipo, nessa hora eu meio que perco a... Vocês eram da Companhia de Marira? Não, Companhia Bauru? Jaú? Jaú. O batalhão é Jaú, do CPI 4 Bauru. Tá. Aí começou aquela gritaria, Aquela né? gritaria. Aí eu já comecei a chamar na rede, eu comecei a pedir apoio de Piracicaba, né? Porque eu sabia que eles poderiam vir para Piracicaba. Já comecei a pedir apoio pro Águia. Porque é muito conhecido ali o estradão da Barra e o estradão dos condomínios. Que ali normalmente é rota de fuga. É rota de fuga e local deles se esconderem também. Por causa das chácaras, essas coisas. Porque eles pegam um estradão ali, é tipo um asfalto, estradão de terra. E saem lá em Santa Maria da Serra. Só que a princípio eu achei que eles fossem pegar esse caminho, né? Porque geralmente o pessoal que fazia os roubos de caixa eletrônico vem da região de Campinas. Então a gente sabia que eles pegavam aquele caminho. Aí já começou a pedir apoio lá de Piracicaba. Eu falei, pede pro pessoal do tático subir, quem tiver para subir de apoio. Você já era mãe? Já era mãe, já. Então preciso fazer um parênteses. Pensa você aí na sua casa, meu amigo, que está acompanhando. A pessoa tem uma criança em casa,
ganha uma fortuna que a gente já sabe qual é, escuta na rede rádio que tem 2 carros lotados de ladrão de fuzil e ela decide ir para uma estrada praticamente de terra escondida da cidade para tentar interceptar esses carros. Aí você vê o que é coragem de mulher policial. Voltamos. E aí começou, né, aquele, Mike baleado e tal, daí começou aquele negócio, daí daqui a pouco um dos policiais me ligam, né, e fala, chefe, pode vir com calma que não tem mais o que fazer. Aí que eu corri mais, né? Eu falei, não, como assim não tem mais o que fazer? Tenho o que fazer sim. Aí comecei a gritar, aí já peguei o telefone, eu não sei quem até hoje, mas peço perdão. Eu liguei, né, pro telefone do Águia, né? Não dá pra voar que não tem teto. Não tem teto, caralho. Eu já comecei a rasgar já. Na hora você tá nervosa, que todo mundo, né? Já pedi pra equipe, corre pra Santa Casa, pede pros caras fazer qualquer coisa, vamos dar um jeito. Mas enfim, entre começar o acompanhamento e esse Mike me ligar para falar que não tinha mais o que fazer, foram 4 minutos. Aí a gente fala assim, no interior. Eu estava em outra cidade, a gente esmerilhou a viatura, correu tudo que dava para correr, a gente chegou lá em 10 minutos. Que era um percurso que faz em 20, né, normalmente, mas é complicado isso do interior. Então, essa ocorrência me deu uma virada de chave, assim, muita coisa. Quando você chegou, o que tinha lá? Os meninos já tinham socorrido ele, né, mais 3 tiros de fuzil. Não tinha o que fazer mesmo. Ele estava no viatura. Foi assim, viatura do 01 e 2. Foi assim, quando. Só balearam um. Vou explicar o outro conseguiu. Deus. Vou explicar certinho como foi a ocorrência. No que ele pediu acompanhamento, era uma cidade, uma viatura só, uma cidade pequena. Eles começaram a acompanhar. Nisso, essa viatura que era de 2 córregos veio no apoio. Eles vieram no contrafluxo. Aí eles se. Ela é vizinha a 2 córregos. Onde ocorreu o entreveiro ali. E é 5 quilômetros de distância. Então, como a viatura de Mineiros modulou, a viatura de 2 córregos já saiu dentro da cidade e foi para a rodovia. Só que eles foram de encontro, né? Vixe. Então, daí nesse que ele fez o carambolê ali na pista, ele já tomou no braço. Aí ele tomou no braço, no que ele foi descer, eu acho que foi nessa hora que ele tomou da perna. Aí nisso o parceiro dele pegou ele, porque ele era muito grande. E pra completar o pacote, esse policial, além de ser do meu pelotão, era meu amigo de frequentar minha casa. O filho dele tem quase a idade da minha menina. Então, tipo, aquela coisa que, tipo, dá uma barrada, né? E... Sumiu. Então, assim, aí no que ele tomou o tiro na perna... Aí o parceiro dele pegou e foi tentar puxar ele pra trás da viatura. E ele era muito grande, né? Aí o parceiro dele arrastou ele pra trás da viatura. E nisso a gente acha que ele já tomou o terço, porque na hora que colocou ele, né? Porque o policial também precisava se abrigar, né? Trocar tiro nem dá pra trocar, né? Porque com uma .40 você vai fazer o quê? A CT-30 travou. Ele morreu com a CT-30 travado no peito. E ele, no que colocou ele no chão, provavelmente foi na hora que veio o último tiro que acertou a cabeça dele. Aí nisso a viatura que tava vindo atrás já bateu, a viatura veio atrás, quase que bateu, né? Foi muito rápido, né? Jogou pro meio do mato. No que jogou pro meio do mato, eles tentaram fazer um fogo de contenção ali. Mas no que eles começaram a atirar, aí marcou o lugar deles. Aí eles começaram a tomar tiro também. Enfim, aí terminou essa ocorrência. Capitão, então pra gente, só pra o pessoal resumir. Entender... Não, da gente volta para as ocorrências. Como é que foi para chegar no litoral? Que hoje a senhora trabalha no litoral. Daí voltou para São Paulo, nessa época que era tenente, voltou para São Paulo, foi para o interior e voltou depois. Então, não. Que momento que você voltou para São Paulo? Eu não voltei mais para São Paulo. Não, eu fiquei 10 anos em São Paulo como praça e como oficial, daí eu fui para o interior. Aí eu falava que foi a minha virada de chave, foi essa ocorrência. Aí, tipo, deu uma bagunçada na cabeça, né? Porque daí você começa algumas coisas que acontecem... Repensar toda a carreira, né? Toda a carreira e algumas coisas que acontecem no sentido de... Eu não sei como eu vou falar. Algumas coisas que, assim, eu sou oficial, mas antes de ser oficial eu sou um ser humano. Sim. E algumas coisas não entravam na minha cabeça. E eu falei assim, não tá dando pra trabalhar. Não tá dando pra trabalhar aqui, algumas coisas não tá dando e pronto. Ali a tropa, que eu falei assim, a tropa da minha cidade, que é da cidade que esse policial que faleceu, todos me viram nascer.
Eu falei, meu pai é 79 milhões. Eram policiais ali que ou cresceram junto comigo ou estavam junto comigo. Então, algumas coisas que depois dessa ocorrência mudou muito na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho que trabalhar do jeito que eu acho que é certo. Mas isso é com todo mundo, né? A gente entra de uma forma e depois vai saindo de outra forma. Mas em que momento que daí saiu lá do interior, depois da sua ocorrência? A ideia foi dando a mira de chave, foram acontecendo algumas coisas assim que pra mim não tava legal lá no interior. Eu falei assim, eu quero procurar um lugar pra trabalhar que tenha vaga pra mim na minha promoção. Eu quero ter quando eu era tenente, eu falei, eu quero um lugar que tenha vaga pra mim como capitão e tenha uma vaga pro Guilherme. Então, e eu quero um lugar que tenha zicado. Eu falei, eu quero um batalhão que seja zicado. Zicado, eu quero que tenha novidade, eu não quero... Vocês estavam comentando aí, parece que quanto mais é zicado, mais difícil o batalhão é ali, é mais gostoso de trabalhar. Sim. E era isso que eu queria. Eu falei, eu quero um batalhão com problema. Sou policial, eu vim no mundo para resolver problemas. Mas sempre querendo trabalhar na rua. Sempre querendo trabalhar, ser operacional. É que assim, eu já tava como mãe, não vou mentir, já beirando a capitão, eu já sabia que a minha função eu ia estar numa DM, mas até então eu fui CFP a minha vida toda. A minha vida toda eu fui CFP. Aí, por fim, calhou, eu falei, vou escolher, vou vir pra Praia Grande e tal, que eu conhecia um amigo meu, tem até no Canto do Forte. Tem um prédio lá no Canto do Forte, ele ia me emprestar o apartamento dele e tal, mas assim, coisas da vida. Por fim, surgiu um convite para ir pro CPI. Aí foi o Coronel Cássio, na época, que me convidou, era para ser o P5 dele. Caramba. Aí eu vim para ser o P5 dele, só que no meio do caminho ele foi transferido. Ele foi transferido para São Paulo e estava outro comandante lá. E o outro comandante não gostava de P5. E ele extinguiu o P5 e eu não tinha onde ficar. E como eu tinha vindo para a vaga do 2º BAEP, eu acabei ficando no 2º BAEP 6 meses, aguardando a minha promoção para eu ir pro batalhão que eu queria. Só que eu falo que Deus é muito providencial na minha vida. Esses 6 meses que eu fiquei ali no BAEP, obviamente administrativo, né? Ninguém vai achar que eu fui querer bilar lá, não tinha nem como, ainda mais no 2º BAEP. Poderia Aliás, pessoal, saber, segundo o BAEP, é o BAEP, referência que é no litoral, né? Que vive uma guerra, acho que a maior guerra que São Paulo enfrenta é no litoral. Sim. E esse segundo BAEP era uma cria da doutrina do Rogério, né? Então os caras eram embaçados. Sim, eu conheço aquele BAEP, não ia aceitar a Anne fácil, não. É um BAEP que tem até bote, tem barco, tem tudo, né? Ali é pra... Eu acho que eles só me aceitaram lá porque com o meu chinelinho da humildade, eu falei, só vim aqui, tô só esperando o meu cantinho, vou fazer meus papéis aqui que eu tenho que fazer e sem novidade. Mas tive a oportunidade, né? Agora, o Coronel Fernando, na minha primeira semana lá no BAEP, ele me levou para dar uma volta. Nunca dei uma volta numa viatura de BAEP. Fui para Vila Esperança e para Vila dos Pescadores nessa volta. Então foi uma volta Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Pelo menos eu tive um dia de BAEP, como diz o comandante. Tive um dia de BAEP. E daí, então... O Fernando é um puta cara, viu? Eu trabalhei com ele no Choque, puta cara, o cara que tem história no GAT, um oficial que conhece muito, viu, Fernando? Tá no lugar certo, né? O litoral foi bem composto, né, por essa gestão para poder enfrentar o crime lá, e nós vimos aí nessas últimas operações Escudo. E daí a senhora ficou lá como capitão, lá na verdade foi pro 39, né, que é São Vicente. Do CPI foi pro 39. Eu já só fiquei no BAEP, aí do BAEP eu fui pro PPJ, porque criou o PPJ na época ainda como tenente, mas aí 1 mês de PPJ eu engravidei. Aí eu pedi pro comandante, já estava outro comandante, eu falei, comandante, eu quero trabalhar no 39. Aí todo mundo estalou o olho, né? Porque em tese, assim, é a área mais complicadinha da Baixada. Não, o comandante já falou, ela deve estar em algum estado porperal, algum problema ela tem, né? Quer ir pro problema. A menina tem problema, ela quer ir pro 39. Mas é porque era perto de casa e porque também todo mundo falava, é a pior área da Baixada. Eu falei, então deve ser legal trabalhar aí. Aí fui eu trabalhar no 39, estou feliz lá. E como eu brinco com o comandante, quero me aposentar lá. Se Deus quiser. Agora deixa